Por milhares de anos, muito antes das cidades, das fazendas ou das ferramentas de metal, os seres humanos viveram de forma nômade. Essa era é conhecida como o período dos caçadores-coletores e dominou a maior parte da história da humanidade. Se pegássemos uma linha do tempo com toda a existência do Homo sapiens, mais de 90% teria sido vivida dessa forma. Ser nômade significava estar em constante movimento. As tribos humanas percorriam vastas regiões em busca de alimento, água e abrigo, seguindo ritmos da natureza menos como migração de animais, mudanças climáticas e estações do ano. Era um modo de vida adaptado à imprevisibilidade do ambiente e profundamente conectado aos ciclos da Terra. Os caçadores-coletores utilizavam instrumentos simples feitos de pedra, ossos ou madeira, arcos, lanças, pontas de flecha lascadas com precisão e ferramentas de corte rudimentares, mas eficazes, permitiam caçar desde pequenos roedores até grandes mamíferos como bisões ou, em tempos mais antigos, mamutes lanosos. As evidências arqueológicas mostram que essas ferramentas foram se sofisticando ao longo do tempo com diferentes estilos e técnicas, sendo desenvolvidas em diferentes regiões do mundo, desde as lascas do Paleolítico Inferior até as lâminas mais refinadas do Paleolítico Superior. Mas engana-se quem pensa que esses grupos apenas caçavam. Na verdade, a base da subsistência estava na coleta. Mulheres, crianças e até os idosos tinham papel fundamental na identificação e coleta de frutas, raízes, nozes, sementes comestíveis e plantas medicinais. Essa divisão de tarefas não era rígida, mas refletia um equilíbrio de funções que permitia a sobrevivência de todo o grupo. É por isso que muitos especialistas afirmam que naquela época, homens e mulheres tinham um nível de igualdade social bem maior do que nas sociedades posteriores. Os abrigos eram temporários, cavernas, tendas feitas de peles e estruturas com galhos e folhas. E como os grupos eram nômades, eles não acumulavam bens materiais. O que se carregava era o essencial. Isso criava sociedades com baixíssima desigualdade material. Não havia ricos nem pobres, todos tinham acesso aos mesmos recursos, e as decisões geralmente eram tomadas de forma coletiva. Os grupos eram pequenos, compostos por 20 a 50 pessoas, e isso não era por acaso. Um número maior tornava mais difícil encontrar comida suficiente em um único local. Além disso, um grupo pequeno se movimenta com mais facilidade e se protege melhor. As relações sociais nesse período eram complexas. Mesmo sem escrita, a linguagem falada já era usada para transmitir histórias, alertas, saberes e mitos. A oralidade era a principal forma de educação e coesão social. Sabe-se também que esses povos desenvolviam fortes laços de solidariedade. O alimento era compartilhado. O sucesso da caça de um era o sustento de todos. As expressões culturais também floresceram. Pinturas rupestres, esculturas em osso ou pedra, e objetos ornamentais mostram que, mesmo sem cidades ou agricultura, esses grupos tinham uma rica vida simbólica. Pinturas como as da caverna de Lascaux, na França, datadas de cerca de 17 mil anos atrás, nos revelam cenas de caça e representações de animais com um impressionante nível de detalhe. Muitos estudiosos acreditam que essas manifestações tinham valor espiritual, religioso ou mágico, mas a vida nômade também trazia desafios. A mortalidade infantil era alta, e ferimentos simples podiam ser fatais. A expectativa de vida era bem mais curta do que hoje, embora os indivíduos saudáveis pudessem viver até os 50 anos ou mais. Outro desafio era a imprevisibilidade dos recursos naturais. Uma seca prolongada, a migração dos animais ou um conflito com outro grupo podiam levar à escassez ou ao deslocamento forçado. Do ponto de vista ecológico, os caçadores-coletores tinham um impacto ambiental mínimo. Eles conheciam os ritmos da natureza e respeitavam os limites do ambiente. Isso não significa que não caçassem de forma intensa, menos há evidências de extinção de megafauna em algumas regiões menos. Mas, em geral, viviam em equilíbrio com o ecossistema. Geography Command. Essa forma de vida existiu em todos os continentes habitados. Do sul da África às estepes da Ásia Central, das florestas da Europa ao interior da América do Sul, o estilo de vida nômade se adaptava às condições locais. Cada grupo desenvolveu seu próprio conhecimento ecológico e estratégias de sobrevivência, com base em milênios de observação e experiência direta. A transição do nomadismo para o sedentarismo só começou há cerca de 12 mil anos, com o surgimento da agricultura. E mesmo assim, muitos grupos continuaram vivendo como caçadores-coletores até muito recentemente, e alguns poucos ainda vivem assim hoje, como os povos Hadja, na Tanzânia, e os sentineleses, nas Ilhas Andamão. Com isso, é fundamental reconhecer que a era dos caçadores-coletores não foi um período de atraso ou de ignorância, como já foi retratado no passado. Pelo contrário, foi uma era de sabedoria adaptativa, conhecimento profundo da natureza e convivência social equilibrada.
Foi nesse cenário que o Homo sapiens desenvolveu grande parte das capacidades que nos definem hoje. Cooperação, empatia, linguagem, cultura e criatividade. Ao estudarmos essa fase da história, somos convidados a refletir sobre o que ganhamos e o que talvez tenhamos perdido menos ao longo da nossa trajetória civilizatória.